E se a Terceira Guerra Mundial não começar com uma declaração de guerra? E se não existir um momento específico em que alguém possa dizer começou? Talvez o cenário mais perigoso seja exatamente o contrário. Vários conflitos separados em diferentes partes do planeta começam lentamente a se conectar. Uma guerra na Europa, uma crise militar no Pacífico, uma explosão no Oriente Médio, uma confrontação na Península Coreana. Até que, em determinado momento, as grandes potências percebem que já não estão administrando crises independentes, estão combatendo dentro de um único sistema global de guerra. E essa é uma das hipóteses mais inquietantes discutidas atualmente nos estudos de segurança internacional. Não necessariamente uma guerra mundial começando do zero, mas a convergência de guerras que já existem ou de crises que já estão em formação. E se essa convergência acontecer, existem pelo menos três futuros possíveis. Em um deles, Rússia e China conseguem alterar profundamente o equilíbrio de poder mundial. No segundo, Estados Unidos e seus aliados prevalecem, provocando transformações internas gigantescas entre seus adversários. E existe um terceiro cenário, o único no qual praticamente ninguém vence: a guerra nuclear. Para entender uma possível terceira guerra mundial, primeiro precisamos abandonar uma imagem construída pelas duas guerras mundiais anteriores. Não devemos imaginar necessariamente milhões de soldados atravessando simultaneamente todas as fronteiras do planeta. Uma guerra mundial moderna provavelmente seria composta por vários teatros interligados. O primeiro seria a Europa. No centro está a guerra entre Rússia e Ucrânia, e atrás dela, a possibilidade muito mais perigosa de confronto entre Rússia e OTAN. O segundo seria o Oriente Médio: Israel, Irã, forças americanas, grupos aliados de Teherã e as rotas estratégicas de petróleo e gás formam ali outro sistema potencialmente explosivo. E existe o terceiro teatro, o Indo-Pacífico, Taiwan, Mar do Sul da China, Japão, Filipinas, Coreia do Norte, Coreia do Sul e, acima de todos eles, Estados Unidos e China. O perigo aparece quando uma potência percebe que uma crise em uma região cria uma oportunidade em outras. Se os Estados Unidos estiverem profundamente comprometidos militarmente na Europa, por exemplo, outro adversário pode calcular que Washington terá menos capacidade disponível no Pacífico. E o inverso também é verdadeiro. Essa é a lógica da guerra em múltiplos teatros. Não é necessário que Rússia, China, Irã e Coreia do Norte possuam uma aliança equivalente à OTAN. Basta que suas ações imponham dilemas simultâneos ao mesmo adversário. Agora imagine um incidente aparentemente regional. Uma aeronave é abatida, um navio é atingido, uma pequena ilha é ocupada, uma fronteira é atravessada. O problema não é apenas o incidente. O problema são os tratados que existem atrás dele. Se forças russas atacassem deliberadamente o território de um membro da OTAN, por exemplo, poderia entrar em cena o princípio de defesa coletiva da aliança, o famoso artigo 5º. Um ataque contra um membro pode ser considerado um ataque contra todos, mas existe algo importante aqui. Isso não significa que todas as guerras ativariam automaticamente a OTAN. Taiwan, por exemplo, não é membro da organização. No Pacífico existem outros tratados, outras alianças e outros compromissos estratégicos. E exatamente por isso o sistema é perigoso. São diversas redes de alianças sobrepostas: Estados Unidos e Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul, Estados Unidos e Filipinas, OTAN na Europa, além de parcerias estratégicas entre Rússia e China e da aproximação cada vez maior de Moscou com a Coreia do Norte. Uma crise pode começar bilateral, depois envolver 3 países, depois 5, depois 10, até surgir aquilo que os estrategistas mais temem: a perda do controle da escalada. Agora chegamos ao verdadeiro ponto de ruptura. Imagine que um confronto entre Rússia e países europeus esteja ocorrendo ao mesmo tempo em que explode uma guerra envolvendo Taiwan. Os Estados Unidos precisariam sustentar operações militares em dois extremos da Eurásia: navios, mísseis, aeronaves, satélites, munições, combustível, logística, inteligência. Tudo teria que ser dividido. E então surge um terceiro foco, talvez no Oriente Médio ou na Península Coreana. Nesse momento, a vantagem não depende apenas de quem possui mais tanques ou mais aviões, depende de algo muito mais complexo: quem consegue sustentar uma guerra industrial prolongada. Fábricas passam a ser tão importantes quanto porta-aviões.
semicondutores tornam-se tão importantes quanto o petróleo, satélites tornam-se alvos militares, cabos submarinos passam a fazer parte do campo de batalha, portos comerciais tornam-se infraestrutura estratégica e a economia mundial deixa de estar ao redor da guerra, ela passa a fazer parte da guerra. Vamos imaginar agora um primeiro cenário extremo. Os Estados Unidos e seus aliados não são militarmente destruídos, mas falham em impedir alterações territoriais e políticas decisivas. Na Europa, uma Rússia vitoriosa aumentaria sua capacidade de reconstruir uma zona de influência ao redor de suas fronteiras. Estados próximos a Moscou teriam que reconsiderar suas alianças. Países do leste europeu aumentariam drasticamente seus gastos militares, e a credibilidade da OTAN poderia enfrentar sua maior crise desde 1949. No Pacífico, uma vitória chinesa teria consequências ainda maiores. Se Pequim conseguisse controlar Taiwan militarmente ou obrigá-la a aceitar algum tipo de integração política, toda a arquitetura de segurança asiática seria afetada. Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Austrália teriam que responder a uma pergunta brutal: os Estados Unidos ainda conseguem garantir o equilíbrio militar no Pacífico? Se a resposta fosse não, começaria uma transformação estratégica gigantesca. Alguns países poderiam buscar acomodação com Pequim, outros acelerariam programas militares, e alguns poderiam até reconsiderar sua posição em relação às armas nucleares. Mas talvez a mudança mais profunda não estivesse nos mapas. Estaria na economia. Uma guerra dessa magnitude provavelmente destruiria a ideia de uma economia verdadeiramente global. O comércio seria reorganizado por blocos. Tecnologia chinesa de um lado, tecnologia americana do outro, sistemas financeiros concorrentes, redes de comunicação diferentes, cadeias industriais separadas, rotas marítimas militarizadas. Estamos falando de uma espécie de nova Guerra Fria, só que muito mais integrada economicamente do que a anterior. E a ruptura seria brutal. China, Estados Unidos e União Europeia estão conectados por trilhões de dólares em comércio. Separar essas economias significaria destruir cadeias produtivas construídas durante décadas. O custo chegaria também à América Latina, inclusive ao Brasil. Commodities, fertilizantes, combustíveis, semicondutores, máquinas, investimentos, moedas, tudo seria afetado. Em uma guerra mundial moderna, um país não precisa receber uma bomba para sofrer consequências estratégicas gigantescas. Agora inverta o resultado. Imagine que Rússia e China fracassem militarmente em seus principais objetivos. Esse cenário também não produziria simplesmente um retorno ao mundo anterior. Uma derrota militar severa poderia gerar crises políticas dentro das próprias potências derrotadas. Na Rússia, uma derrota estratégica poderia provocar disputas entre elites políticas, militares, serviços de segurança e grupos econômicos. Dependendo da dimensão da crise, poderia ocorrer mudança de governo. Mas é importante dizer, isso não significa automaticamente democratização. A história mostra que regimes derrotados podem ser substituídos por democracias, ditaduras ou simplesmente por outras elites autoritárias. O resultado dependeria da maneira como a derrota acontecesse. Na China, o problema seria ainda maior. O Partido Comunista construiu grande parte de sua legitimidade moderna sobre três pilares: crescimento econômico, estabilidade política e integridade territorial. Uma derrota militar catastrófica poderia atingir os três simultaneamente, e então surgiria o cenário que Pequim historicamente procura evitar: instabilidade interna, Tibete, Xinjiang, Hong Kong, Mongólia Interior. São regiões com histórias, identidades e graus diferentes de tensão com o governo central. Mas aqui precisamos separar possibilidade de previsão. Uma derrota chinesa não significaria automaticamente a fragmentação da China. O Estado chinês possui enorme capacidade administrativa, policial e militar. Para ocorrer uma verdadeira fragmentação territorial, seria necessária uma crise muito mais profunda: colapso da autoridade central, ruptura das forças armadas, crise econômica extrema e surgimento simultâneo de movimentos regionais capazes de substituir Pequim. É possível imaginar isso em um exercício de cenários, mas seria um dos resultados mais extremos. Existe ainda outra peça nesse tabuleiro: a Coreia do Norte. Pyongyang depende profundamente da relação com China e, cada vez mais, de sua cooperação com a Rússia.
Se ambos os patrocinadores estivessem enfraquecidos depois de uma guerra gigantesca, o regime norte-coreano enfrentaria uma situação extremamente difícil: falta de energia, falta de alimentos. Redução de apoio militar, perda de parceiros estratégicos. Nesse contexto, uma crise de regime poderia ocorrer, e pela primeira vez em décadas, a reunificação da Península Coreana entraria seriamente na agenda. Mas novamente não seria simples. A Coreia do Norte possui armas nucleares, milhões de soldados e reservistas, uma elite política organizada e uma população de dezenas de milhões de pessoas. A reunificação seria provavelmente uma das maiores operações econômicas, humanitárias e militares da história moderna. Até aqui redesenhamos fronteiras, imaginamos vitórias, derrotas, mudanças de regime, esferas de influência, mas existe um problema gigantesco. Estados Unidos possuem armas nucleares, Rússia possui armas nucleares, China possui armas nucleares, França possui armas nucleares, Reino Unido possui armas nucleares, Coreia do Norte possui armas nucleares e outros estados também. Isso significa que quanto mais próximo algum desses países chegar de uma derrota existencial, maior pode ser a pressão para atravessar a última barreira, a nuclear. E talvez seja exatamente aqui que todos os cenários anteriores deixam de funcionar. Imagine uma potência nuclear convencida de que está prestes a sofrer uma derrota militar devastadora. Ela pode decidir utilizar inicialmente uma arma nuclear limitada, talvez contra uma concentração militar, talvez contra uma base, talvez no oceano. O objetivo seria obrigar o adversário a parar, mas o adversário enfrentaria então um dilema impossível. Não responder significaria normalizar o emprego nuclear. Responder poderia provocar uma nova retaliação. É a chamada escada de escalada. Um degrau leva ao outro. Armas táticas, ataques contra bases, ataques contra cidades, mísseis estratégicos, até que a lógica militar deixa de ser conquistar território, passa a ser impedir que o adversário destrua seu próprio arsenal antes que você consiga utilizá-lo. É nesse momento que entra a lógica da destruição mútua assegurada, a MAD. Segundo estimativas internacionais, existem mais de 12.000 armas nucleares no mundo. Rússia e Estados Unidos concentram a esmagadora maioria. Uma troca nuclear em grande escala entre essas potências não seria simplesmente uma guerra maior. Seria outra categoria de acontecimento humano. Centros urbanos destruídos, redes elétricas colapsadas, satélites neutralizados, sistemas financeiros interrompidos, produção agrícola devastada, cadeias logísticas destruídas e potencialmente enormes impactos climáticos e alimentares posteriores. Nesse cenário, discutir quem controlaria uma determinada fronteira depois da guerra começa a perder o sentido, porque talvez não existisse uma ordem internacional funcional para administrar essas fronteiras. A própria ideia de vitória se tornaria absurda. E talvez essa seja a conclusão mais perturbadora. A Terceira Guerra Mundial provavelmente não começaria com um líder apertando um botão vermelho. Ela poderia começar lentamente. Uma guerra na Europa, uma crise no Pacífico, um conflito no Oriente Médio, uma escalada na Coreia, ataques cibernéticos, bloqueios econômicos, mobilizações militares, até que os acontecimentos separados formassem um único sistema. É por isso que os grandes estrategistas não estudam apenas como vencer guerras, eles estudam principalmente como impedir que crises regionais ultrapassem determinadas barreiras, porque depois que potências nucleares entram diretamente em guerra, existe um ponto no qual vencer deixa de ser o objetivo, sobreviver passa a ser. E talvez a pergunta mais importante não seja quem venceria a Terceira Guerra Mundial. Talvez seja: seria possível impedir que alguém chegasse ao ponto de acreditar que precisa começá-la? Se você gosta de vídeos sobre guerras, história e geopolítica, deixe seu like e ajude o nosso canal a sobreviver. Eu sou Leandro Goulart e este é o canal Senhores da Guerra. Nos vemos em mais um vídeo em breve.